Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais recentes dos mercados financeiros. Esta semana começo por destacar este site de apostas em previsões que é o Polymarket, que foi fechado por parte do regulador. Esta ação rápida por parte do regulador está relacionada com uma suspeita de um possível caso de insider trading, uma vez que foi apostada uma quantia de 4 milhões de euros 2 horas antes dos resultados oficiais terem saído. Além disso, esta semana, o medo de incerteza e instabilidade global fizeram com que o ouro ultrapassasse os $5.300 e alcançasse um novo máximo histórico. O ouro tem sido um investimento com melhor performance nos últimos meses e claramente se vê pelo comportamento do seu preço que tem aumentado de forma quase exponencial. Esta subida está relacionada não só com o facto da Fed ter mantido as taxas de juros e consequentemente haver um certo medo da inflação, mas também está relacionado com o enfraquecimento do dólar que caiu para o seu nível mais baixo nos últimos 4 anos. O que faz naturalmente com que as pessoas se refugiem em ativos tradicionais mais seguros como o ouro. Aproveito para lembrar novamente que se quiseres acompanhar as principais notícias dos mercados e alguns estudos relacionados com ações e sobre os mercados, então eu criei esta newsletter que é completamente de graça, que podes inscrever no primeiro link na descrição. Passando às notícias no mercado de ações, a United Health viu as ações caírem quase 20% após anunciar que espera uma queda nas receitas em 2026. A queda também se deve ao facto do Trump ter anunciado que as seguradoras não poderão aumentar muito os preços, com a imposição de um aumento de apenas 0,09%, quando os analistas esperam entre 4% a 6%. Além da United Health, a Microsoft também caiu 7% depois de ter reportado um crescimento mais lento do seu serviço cloud. Por outro lado, a Meta disparou 10% depois de ter superado as expectativas, tanto em resultados como em previsões para o próximo trimestre. A IBM também teve uma subida de cerca de 8% depois de ter registrado resultados acima do esperado em termos de receitas, lucro e free cash flow. Isto é uma ótima notícia para o meu portfólio de dividendos que tu podes acompanhar nos dividendos do mês que está no canal, em que a mesma, ou seja, aqui no portfólio, o IBM já vai com lucro percentual não realizado de cerca de 82%. Aliás, em termos percentuais, é a posição que está em primeiro lugar. Agora, em termos de valores absolutos, já não. Aqui já seria a Cisco. Mas sim, acompanha e pode ser que haja aqui também outras ações que possam surpreender ao mesmo tempo que pagam dividendos interessantes. E a SML também disparou 7% depois da empresa ter registado um número recorde de encomendas e estar a contar com o ano 2026 bastante positivo, devido à escassez do setor de chips de memória, o que beneficia um fabricante de máquinas como a SML. Já a Tesla subiu apenas 2%, que, apesar de ter superado os resultados, as receitas anuais desceram 3%, que marca a primeira vez que a empresa registra uma queda anual de receitas. Além disso, Elon Musk aproveitou para anunciar que irá parar a produção dos modelos X e S para converter as fábricas para a produção dos seus robôs Optimus. A Starbucks subiu 5% depois de ter reportado uma maior afluência nos estabelecimentos, apesar de estar a projetar lucros abaixo do que é esperado para o próximo trimestre. No setor de luxo, os resultados negativos da Louis Vuitton, que levaram a uma queda de 7% nas ações, também arrastaram o resto do setor, com várias empresas a registrar quedas entre 2% a 3%. Quanto a outros destaques nas empresas, a Amazon vai cortar 16 mil empregos a nível global, concluindo o seu plano de reestruturação iniciado em outubro, que visava o corte de 30 mil postos de trabalho. E a UPS também vai cortar mais 30 mil empregos, como parte da redução da parceria com a Amazon e de um plano de recuperação. E a empresa SoftBank está em negociações para investir mais 25 mil milhões de euros na OpenAI, mesmo com a OpenAI a registrar resultados negativos e a prever que irá continuar a não conseguir atingir lucros nos próximos anos. Esta notícia dá nota de que a venda de carros elétricos superam os veículos a gasolina na Europa em 2025. O que mostra uma grande adesão pelas alternativas elétricas. Passando à geopolítica, tem-se registrado um aumento da presença militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, o que aumenta o risco de conflito com o Irão. Trump avisa que o tempo está a esgotar-se e ameaça com uma ação militar, caso o Irão não aceite negociar um acordo que proíba o seu desenvolvimento de armas nucleares. Por outro lado, uma empresa checa, fabricante de munições para a NATO, disparou 32% na sua estreia em bolsa, marcando o maior IPO de sempre de uma empresa de defesa. E por último, a União Europeia e a Índia fecharam uma parceria de defesa na mesma altura em que assinaram um grande acordo comercial. No setor das criptomoedas, a empresa Strategy aproveitou a queda do Bitcoin para fazer mais uma compra, e desta vez no valor de 264 milhões de dólares. Na América, o setor de cripto tem sido cada vez mais aceito na economia, com estes ativos a representarem um quinto da fortuna de Trump, que é cerca de 6,8 mil milhões. Já em Portugal, também temos uma novidade, com o banco de investimento Bison Bank a criar o primeiro criptobanco português e a lançar a primeira stablecoin portuguesa indexada ao euro. Entretanto, o índice de altcoins registrou uma ligeira subida,
o que significa que o setor das cripto tem recuperado ligeiramente. Agora, deixo também uma atualização dos fatores económicos, mas para o mercado acionista. A começar pelo índice de Buffett, que tem-se mantido estável e continua em níveis históricos no mercado. E quanto ao índice do MED e da ganância, já passamos a estar em níveis de ganância, o que mostra o otimismo da bolsa. Quanto à probabilidade de haver cortes nas taxas de juros por parte da Fed, isto na próxima reunião a 18 de março, continuamos com uma elevada chance de se manterem inalteradas. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings que irão sair na próxima semana, a começar pela Palantir e Disney no dia 2, depois a AMD, Pepsi e Pfizer no dia 3, a Google, Eli Lilly, Uber no dia 4 e, por último, a Amazon e a Shell no dia 5. Passando agora a Portugal, começamos com alguns dados interessantes sobre o setor da habitação que nos mostram que nos últimos 15 anos o número de famílias à procura de habitação tem aumentado mais do que a oferta de habitações, ao contrário do que se verificava nos anos anteriores. Além disso, o Ministério das Finanças reporta que mais de 2 milhões de casas arrendadas fogem aos impostos. E ainda na habitação, os contabilistas alertam que a proposta de IVA a 6% na construção traz um risco enorme, já que a aplicação do desconto implica o cumprimento de um requisito futuro, que é a determinação se a casa será realmente para a venda até 648 mil euros ou arrendamento moderado. Agora, também temos aqui um ponto interessante e até diferente, que é sobre os índices de liberdade dos países, em que Portugal encontra-se em 23º, tanto em qualidade de democracia como em liberdade económica, mas sobe ao 8º lugar em termos de liberdade de empresa. Agora, registra o pior resultado com o lugar número 75 em liberdade académica. Por outro lado, o número de trabalhadores com qualificação superior cresceu 70% na última década e atualmente 17,4% dos trabalhadores têm curso superior. Por último, as exportações caíram 2,9% no quarto trimestre de 2025 e as importações 5,1%, o que se deve principalmente às incertezas comerciais atuais. Por isso, eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto a apoiar e até uma próxima.